Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesta casa de luz e de oração para realizarmos o Evangelho da noite. Convido os queridos irmãos a levarem seus pensamentos a Deus e a Jesus para fazermos a nossa prece de abertura da doutrinária da noite. Senhor, por tua misericórdia infinita, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Jesus, para esse ato sublime de reflexão em torno da nossa veneranda doutrina de libertação e de consolo. Possamos todos nós nos asserenar, pensando em Jesus, nosso Mestre querido, que conosco caminhou aqui na terra e continua conosco a nos ajudar na nossa caminhada. E assim, damos por iniciada a nossa reflexão da noite, pedindo ajuda e amparo aos bons amigos espirituais, anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos amigos que caminham conosco nesta encarnação, para que nos ajudem, nos auxiliem nessa tarefa que estamos para realizar. Que assim seja. Na noite de hoje, vamos dar continuidade ao nosso Evangelho, no capítulo 24, cujo título é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Trata-se do item 8, 9 e 10. Não vades aos gentios, nos diz Jesus. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entrei na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, disse-lhes: ide às ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, meus irmãos, pela leitura desse trecho do Evangelho, vamos verificar a sabedoria de Jesus, o seu grande interesse pelo trabalho da divulgação do Evangelho para a humanidade e a preocupação, ao mesmo tempo, de que fosse proveitosa essa caminhada, para que essa caminhada tivesse êxito e fosse elaborada onde já estava preparado o terreno. Então ele preferiu que fossem a
povo judeu, que já estava preparado por Moisés, porque já viam na primeira mensagem divina recebido os ensinamentos de um único Deus, e que o povo pagão não tinha essa informação, não tinha essa pregação bem certa, correta, como Jesus tinha e como Jesus veio, evidentemente, trazer a mensagem do Evangelho, nos dizendo que há um só Deus, um único Deus. Então, aí nesse terreno, que era parte da humanidade preparada por Moisés, deveria ser divulgado, pregado o Evangelho, a nova revelação, a boa nova, porque eles já estavam preparados. Então Jesus, sábio, pediu que os seus apóstolos fossem pregar o Evangelho a esse povo já preparado. Logo adiante, Jesus nos refere claramente que a doutrina, a sua doutrina, não é uma doutrina de força em que obriga as pessoas a que aceitem o Evangelho, a que aceitem as instruções divinas pela força, pela imposição, porque ele sabe que a fruta deve amadurecer, devem estar preparados os caminhos, que a árvore dá a fruta, sim, mas que ela tem um tempo de amadurecimento. Como o ser humano tem um tempo de entendimento e de compreensão para poder compreender os ensinamentos e praticá-los. Tanto isso é verdade que há mais de 2000 anos o Evangelho está conosco, nos nossos lábios, nos nossos pensamentos. Entretanto, nos atos, ainda temos extremas dificuldades para pôr em prática, para seguir verdadeiramente esses ensinamentos tão sublimes. As ovelhas continuam ainda, algumas perdidas. O rebanho dividido, hoje, passado mais de 2000 anos, é verdade. Mas Jesus continua a nos buscar, a nos procurar em todos os recantos do globo, para que formemos um só rebanho, para que sejamos dóceis, pacíficos, mansos, esperando de cada um de nós que a nossa luz brilhe realmente. Então, os esclarecimentos do Evangelho vêm nos trazer uma vida saudável, vêm nos trazer saúde do espírito e do corpo, e nós ainda continuamos renegando. Já negamos, continuamos rebeldes, continuamos ainda desgarrados do seu aprisco. Imaginem-se os gentios naquela época, como iriam compreender os ensinamentos tão profundos que se falava do Espírito, esse ser que vinha a ser divulgada a sua existência, enquanto nós hoje, modernos, contemporâneos, 2000 anos depois, continuamos vivendo, na grande maioria da humanidade, uma visão de vida pela metade.
não conseguimos compreender, não conseguimos vivenciar uma vida futura, não conseguimos ver uma vida espiritual, sentir essa vida espiritual como uma realidade, para aprendermos que a vida continua após o túmulo e que é essa vida que nós temos que construir agora no presente, porque temos no nosso passado débitos imensos no nosso inconsciente, que a todo instante brota na vida de cada um de nós, para receber a luz, para receber a compreensão e o entendimento do sentido da vida, da profundidade, do significado da vida espiritual. Falamos pouco de Jesus, falamos pouco do Espírito. Parece que temos vergonha, muitas vezes, de falar do Espírito. Por isso, meus irmãos, nós vamos buscar nos servir dos ensinamentos de Emmanuel, pesquisados sob o título de A Candeia Viva, cujo título se encontra na Revista Espírita. Que nós, no Reformador de 2010, revista de número 2176, vamos encontrar o que realmente Jesus quer nos dizer nessa passagem, cujo título é Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Onde está essa candeia que Jesus se refere? Somos nós, meus irmãos, a luz individual de cada um de nós. Somos uma candeia viva de Jesus. Então, esse trecho vai nos dizer, nos esclarecer um pouco mais as palavras do Evangelho. Nos diz Emmanuel, a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. A nossa energia, a nossa vontade, o nosso bom ânimo, a nossa alegria de trabalhar com Jesus, trabalhar com o Cristo, na prática da caridade, é a verdadeira candeia que deve brilhar. Para nós, nos diz Emmanuel, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas. Quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não olvideis que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade,
e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Lindas palavras de Emmanuel. Que possamos todos nós, médiuns espíritas, cristãos espíritas, compreender que a nossa candeia deve brilhar para que os outros tenham luz, para que os outros brilhem, para que os outros vejam o exemplo daquilo que somos. Sem isso, não conseguiremos avançar, meus queridos irmãos. Portanto, que Deus, que Jesus nos abençoe, nos esclareça, nos ampare hoje e sempre. Que tenhamos a vontade, o bom ânimo, a alegria de trabalhar com Cristo onde estivermos, esquecendo que a tarefa nobre que nos concede por misericórdia, para que possamos nos render, para que possamos resgatar nossos débitos, que são tantos do presente e do passado. Fora da caridade, realmente não há salvação. Meus queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Que Deus e que Jesus continue a nos encaminhar nesta seara bendita que abraçamos. E vamos, nesse instante, já com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecer a esse bondoso Pai e aos bons amigos espirituais pela ajuda, pelo amparo que recebemos ao tratar de assunto tão importante, de tema tão dignificante para todos nós. Possamos levar desta casinha de luz e de oração tudo aquilo que aqui viemos buscar e que necessitamos, Senhor. Ajuda-nos a atravessar a tempestade imensa que passa sobre nossas cabeças, mas dá-nos a coragem, dá-nos a força, o entendimento e a perseverança para continuarmos nossa caminhada evolutiva, Pai bondoso, em direção a teus braços fraternais. E nesse momento, por um acréscimo de bondade divina, te rogamos, Pai bondoso, que teus médicos, socorristas de Jesus, coloquem nas águas o remédio que estamos necessitando, fluidificando-as para que ao tomarmos possamos ser curados de todas as enfermidades do nosso perispírito, Senhor. Que a tua luz, que o teu imenso amor, Pai amado, continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.